Olá! A gente costuma pensar no ato de governar como algo meio definido, certo? Mas a própria lógica do que significa governar mudou, e muito ao longo da história. É exatamente essa provocação que a gente vai explorar hoje, mergulhando numa obra fundamental, O Nascimento da Biopolítica, de Michel Foucault, um curso que ele deu lá em 1979. E olha, já vale um aviso logo de cara. Este trabalho não é sobre partidos políticos, direita ou esquerda. É algo bem mais profundo. Foucault estava investigando a própria racionalidade, a tecnologia por trás do poder. A grande pergunta que ele coloca na mesa é: o que é, afinal, essa tal arte de governar? É por aí que a nossa análise vai começar. Para a gente conseguir desenrolar esse novelo, vamos seguir o próprio caminho do Foucault em 5 etapas. A gente começa com a arte de governar, passa pelo papel do mercado, olha para as duas caras do neoliberalismo, entende a figura do empreendedor de si e, finalmente, a gente chega no que é a biopolítica. Vamos nessa? Então, vamos começar pelo começo. Foucault nos convida a olhar para um problema inicial, uma forma mais antiga de governar que ele vai chamar de razão de Estado. E aqui a gente já vê uma virada de chave gigantesca. Pensa só, na razão de Estado, o objetivo era um só: deixar o Estado o mais forte possível internamente. O poder era para ser ilimitado. Os únicos freios vinham de fora. Mas aí surge uma racionalidade completamente nova, a liberal, que diz o seguinte: não, peraí, o bom governo é aquele que sabe se limitar. A limitação tem que vir de dentro. Isso muda tudo, né? A pergunta central do governante deixa de ser como posso ser mais poderoso e passa a ser: será que eu não estou governando demais? É uma inversão total. Só que para saber se está governando demais, é preciso ter uma régua, um critério de verdade. E onde essa nova arte de governar vai encontrar essa verdade? Bom, é aí que o mercado entra na história. Exato. Essa nova arte de governar, para funcionar, precisava de um lugar que dissesse a verdade, que mostrasse o limite. E esse lugar foi o mercado. E aqui é importante entender o que Foucault quer dizer com liberalismo. Não é uma ideologia, sabe? Para ele, liberalismo é uma prática, é uma técnica, uma arte de governar, cujo princípio é bem claro: o governo precisa ser o mais econômico possível nas suas ações. É uma questão de eficiência. Aquela famosa frase, laissez-nous faire, ou deixai-nos fazer, é um sintoma perfeito dessa mudança. O mercado, que antes era só um lugar que o poder precisava controlar, agora se torna um lugar de veridição. É uma palavra do Foucault, mas a ideia é simples. É o lugar onde a verdade se manifesta, onde ela aparece. O mercado passa a dizer o que é certo e errado na forma de governar. E pronto, está estabelecido um novo limite. Um governo passa a ser considerado bom se ele respeita esses mecanismos supostamente naturais no mercado. O mercado vira o grande juiz, o oráculo que o governo precisa consultar para saber se está agindo certo. Ok? Essa lógica liberal se estabelece, mas ela não fica parada no tempo. Foucault dá um salto para o século XX para mostrar como ela evolui, e um ponto de virada que ele destaca é o colóquio Walter Lippmann, lá em 1938. É a partir daí que vão nascer duas versões diferentes do que a gente hoje conhece como neoliberalismo. Então o caminho é esse. A gente sai do liberalismo clássico, passa por esse momento decisivo em 1938 e daí surgem duas escolas principais no pós-guerra, o ordoliberalismo alemão e o neoliberalismo americano. E a diferença entre os dois é fundamental, olha só. Os alemães, os ordoliberais, pensavam assim: o Estado precisa ser ativo para criar as regras do jogo, para garantir a competição. Já a versão americana, bom, essa vai muito além. A ideia não é só criar um ambiente para o mercado, é pegar a lógica do mercado e aplicar a tudo: a vida social, as relações, ao próprio indivíduo. E essa versão americana do neoliberalismo que vai ter uma consequência radical. Ela vai redefinir o que significa ser uma pessoa. A grande sacada teórica para isso foi o conceito de capital humano. A ideia é que tudo que constitui uma pessoa, suas habilidades, sua educação, até sua saúde, pode ser pensado como um capital. Um capital que tem elementos inatos e elementos que a gente adquire. E esse capital, claro, precisa ser investido e valorizado. Com isso, a figura clássica do homo economicus, o homem econômico, muda completamente. Ele não é mais alguém que troca produtos no mercado. Não. Agora, ele é um empreendedor de si mesmo. A vida dele é a empresa dele. Ele é o seu próprio capital e precisa se autogerenciar para gerar o maior retorno possível. A consequência disso para o governo é imensa.
A tarefa dele deixa de ser governar sujeitos de direito, cidadãos, e passa a ser gerenciar uma população de pequenas empresas individuais. O governo vira um gestor de um ecossistema de empreendedores de si. E é exatamente aqui, neste ponto, que a gente finalmente chega ao conceito que dá nome ao curso do Foucault, a biopolítica. Afinal, o que é essa tal de biopolítica? De forma bem direta, é quando o governo toma para si a tarefa de gerenciar a vida da população como um ser vivo. Então, fenômenos como taxa de natalidade, longevidade, saúde pública, tudo isso se torna objeto de estratégia política. O Estado passa a gerir a vida. E, para Foucault, é essa arte de governar liberal que torna isso possível. E aqui está a grande ironia, a grande provocação que Foucault nos deixa. Toda essa análise começou com uma arte de governo que se perguntava como governar menos. E, no fim, essa mesma lógica acabou criando as ferramentas para um tipo de poder que se estende sobre a totalidade da vida. Fica a pergunta no ar, né? Quando a própria vida se torna um objeto de governo, o que acontece com a liberdade?